Pô, que legal. E aí no Botafogo rolou, virou. O negócio virou profissional, né? O Botafogo, quando eu cheguei no Botafogo, eu cheguei com esse sonho de jogar no São Paulo. Porque eu cheguei em 92 para 93 e foi os anos que o São Paulo foi campeão mundial, 92 e 93. E por que despertou esse desejo de me tornar um profissional, tudo isso, e eu comecei a alimentar esse sonho? Porque o ídolo do São Paulo naquela época foi transformado. O Raí era do Botafogo. Saiu do Botafogo. Então, e eu não era lateral na época ainda, então eu cresci querendo ser o Raí. O meu objetivo era o quê? Sair do Botafogo e vir pro São Paulo. Pena que o Raí tem o dobro do nosso tamanho, né? Não, e da beleza. Não, fica difícil pra nós, né, Cicinho? Hoje ele tá velho, então ele é mais bonitinho que ele. Mas, então eu cresci com essa admiração, né? Seu ídolo era o Raí, tua meta, você olhava aquele cara e falava, eu quero seguir os passos desse cara. Eu quero jogar no São Paulo. As mesmas cores, né? Botafogo de Ribeirão Preto, só muda a maneira do escudo, mas as mesmas cores. E aí eu comecei, com 17 anos que eu profissionalizei, comecei já a ver esse sonho se aproximando cada dia mais. E você não jogava de lateral? Não. Aí com 16 para 17 anos, quando eu me profissionalizei, eu jogava no meio campo do Botafogo. E aí o lateral direito quebrou o braço. Faltando 3 semanas para começar uma competição de juniores. E aí o lateral reserva não foi. Treinar era filhinho de papai, né? Tinha dinheiro. E aí precisava de um lateral urgente. Eu já tinha jogado no ataque e no meio campo. Então eu tinha mais ou menos essa noção do que era atacar e defender. E aí na época o treinador, que era da minha cidade, o Paulo Egídio, ex-jogador do Grêmio, seleção brasileira, ele falou assim, Sim, deixa eu te usar aqui, eu vou te dando as dicas. E aí 3 semanas depois teve a competição, eu fui eleito o melhor jogador da competição. E aí o Botafogo já me colocou para treinar com o profissional, né? Já profissionalizou. Caramba, foi rápido então, né? Foi. E aí você nunca mais abandonou a lateral? Aí eu nunca mais abandonei a lateral, até porque eu vi que a concorrência era menos. Porque o tempo foi... Hoje em dia, então, não temos mais lateral, pô. E o tempo foi passando, eu sempre fui um jogador de estatura baixa. Então eu comecei a sentir dificuldade, tanto no ataque quanto no meio campo, até em jogadas aéreas. Na lateral eu me achei. Porque normalmente a bola alta começa da lateral para outro lugar, né? E na lateral você consegue enganar no sistema defensivo o quê? Com velocidade. Eu nunca fui um bom marcador. Até depois que eu fui para Real Madrid, Itália, todos esses lugares, Roma, eu nunca fui um bom marcador. Mas eu conseguia suprir o meu déficit defensivo na velocidade. Então eu deixava o cara dar o tapa e ganhava na velocidade. Então isso me ajudou muito. Ah, que da hora. E aí como é que foi o começo no Botafogo, no profissional? Jogava alguém lá que a gente possa lembrar agora, não? Olha, na minha época no Botafogo jogava o Cocito, né, que foi... Puta que pariu. Falamos dele aqui com o Fabiano aqui. Jogadorzaço lá no Atlético Paranaense. O Gustavo não também. Foi o Cocito que quebrou o braço do outro lá, não? Arrebentou o tornozelo do Kaká, né? Ah, tá, é verdade. Arrebentou o tornozelo do Kaká. Então... Tinha Luciano Ratinho, que jogou no Corinthians. Leandro Guerreiro, que jogou no Corinthians. Todos esses caras? Não, nós começamos... O apartamento... O Doni também? Nós morávamos no mesmo apartamento. Doni, eu e o Leandro. O Luciano Ratinho morava, como era de Ribeirão, né? Já morava na casa dele. Então eu cresci com essa galera, né? Ah, então aqueles caras que chegaram em 2001 com o Botafogo é tudo da turma... É tudo da minha época. Eu saí... em janeiro de 2001 e fui vendido para o Atlético Mineiro. Eles continuaram 6 meses depois. E chegaram na final. Paulista, chegaram na final. Ah, você era desse time, então dessa galera. Era dessa galera. Puta safra legal do Botafogo, hein? Caramba, era um timaço. Que safra boa essa. Jadilson, lateral esquerdo. Tiveram tantos outros. Foi o último grande time do Botafogo, talvez, né? Foi. Foi um time assim que... E a época financeiramente, hoje o Botafogo está muito bem financeiramente, um time empresa, digamos assim, né? Mas na minha época era um time muito bem administrado, né?
E como que é o clima lá no clube? Por causa desse lance que você falou do Raí, do Sócrates. O pessoal deve falar muito desses dois lá até hoje, né? Na época que você chegou lá também, né? Deve ser um clima... Tenho a impressão, o Botafogo é um time muito simpático, né? O Botafogo sempre foi um clube revelador, né? O Botafogo sempre foi um clube revelador. No entanto, que depois que parou de revelar jogadores, o Botafogo foi se afundando em dívidas. Então, o Botafogo hoje colocou os pés no chão. Hoje está voltando aí, né, a revelar jogadores ou está tentando até, né, com esses investimentos que estão sendo feitos. Mas ali todos têm o Sócrates, o Raí. Teve um grande jogador que saiu dali também, que no início saiu meio que desacreditado, mas depois todos viram o potencial, né, que é o Bordon, que jogou no São Paulo. Bordon também é de lá? No Shakhtar. Né, no Schalke, né? No Shakhtar não, no Schalke. Enfim, são... É um celeiro de craques. Só esses daí que a gente falou. O Dr. Sócrates e o Raí são os dois grandes. O Sócrates primeiro. O próprio Paulo Egídio saiu dali, né? O Sócrates você chegou a conhecer, não? O Sócrates conheci. Lá em Ribeirão? O Sócrates, sim, conheci. Na verdade, assim, já algumas vezes eu sentei, né, em restaurantes com o Sócrates, com o Cajuru, ficava conversando, Jorge Cajuru, né? Claro. Grandes amigos, o Cajuru, que hoje está lá em Goiânia. E já tive oportunidade de sentar com eles, de conversar, assim, bem bacana. Você lembra de um papo bom com o Sócrates? Uma história bacana com ele? Puta, eu sou muito fã do Sócrates, cara. Cara, assim, a gente não era muito papo, até porque o nível a faixa etária era muito distante. Eu era, no caso, assim, um menino que estava já jogando no Real Madrid, que estava de férias no Brasil, com um ídolo e com um jornalista na qual eu sempre admirei, sempre gostei, que era o Jorge Cajuru. Então eu ficava mais intertido na conversa dele. Prestando atenção. E era boteco, né? Música, essas questões. Então, conversa sobre futebol era bem... Era mínima. Ali o futebol não importava em quase nada. Até porque o Cajuru, ele evitava ao máximo falar futebol pelos 70 milhões de processos. Então ele falava, vamos falar de bobeira. O Cajuru